Convido a todos a abrirem as suas Bíblias novamente, desta vez, livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, nós faremos a leitura do verso de número 6 até o verso 13. Apocalipse 14, 6 a 13. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Oremos. Pai, nesse momento do culto que prestamos a Ti, pedimos, meu Deus, que tenha misericórdia de nós e abra os nossos corações. Dá-nos, ó Pai, iluminação, que Teu Espírito nos ilumine, Pai, para podermos entender a Tua palavra. Que cada um que aqui está e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar, sejam, Senhor Deus, edificados, alimentados, tocados pela Tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas pessoas se preocupam com o seu futuro. Elas, por exemplo, fazem planejamentos financeiros, fazem investimentos, guardam dinheiro, também investem na sua própria saúde, cuidando ali do seu corpo, fazendo uma atividade física, tendo uma boa nutrição, fazendo uma dieta. E tudo isso é muito bom. Porém, existe um problema. Ou melhor, dois problemas. O primeiro é que nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Uma pessoa, ela pode sim cuidar da sua saúde e também investir o seu dinheiro, os seus bens materiais, visando uma velhice tranquila, mas pode ser que ela não chegue na velhice. Pode ser que ela faleça muito antes do que ela gostaria. O segundo problema é que depois da morte tem a eternidade. E, ao passo que, enquanto muitas pessoas
tem essa preocupação com o seu futuro aqui na terra, preocupação legítima, diga-se de passagem, mas que não garante a gente um futuro bom. Por quê? Porque a gente não sabe se a gente vai chegar lá. A gente não sabe se a gente vai conseguir desfrutar de todo esse investimento, tanto no nosso dinheiro como do nosso corpo. Essas mesmas pessoas, ou muitas destas pessoas, não estão preocupadas com o que vem depois. Não estão preocupadas com a sua eternidade, com o futuro eterno, meus irmãos. E o capítulo 14 de Apocalipse, ele fala sobre a eternidade. Aliás, todo o Apocalipse fala sobre a eternidade. E é especial isso, meus irmãos, porque, como você se lembra, nós temos exposto o livro de Apocalipse desde o mês de julho do ano passado, domingo após domingo. E este livro, ele tem como objetivo, você lembra a palavra? Esperança. Dar esperança a cristãos, especialmente aqui os primeiros destinatários, os primeiros leitores de Apocalipse, que foram os membros das 7 igrejas da Ásia, que passavam por uma tremenda, uma profunda perseguição pelas mãos do imperador romano Domiciano, ali na década de 90 do primeiro século. Essas pessoas não tinham condições de investir seu dinheiro, porque várias delas, como nós já vimos, os membros das 7 igrejas da Ásia, várias delas perdiam seus empregos, várias delas perdiam seus negócios, muitas delas eram presas e algumas foram até mesmo torturadas e mortas. Então elas não tinham grandes expectativas para o seu futuro aqui na terra. Mas o livro de Apocalipse, ele dá uma esperança sobre o seu futuro eterno. E é nesse entendimento que nós temos exposto o livro de Apocalipse, domingo após domingo, mostrando a toda a igreja, o livro mostrando a toda a igreja, o Senhor Jesus Cristo mostrando a toda a igreja através deste livro, que nós devemos sim ter esperança, não aqui na terra, não nas coisas que podemos conquistar aqui na terra, por melhores que elas sejam, mas no céu, na eternidade, com o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vimos já no domingo passado e em outros domingos também, porque toda a humanidade ela é dividida em 2 grandes grupos. Os que temem a Deus e os que não temem a Deus. Os eleitos e os não eleitos. O capítulo 14, meus irmãos, ele é dividido em 3 partes, 3 visões. A primeira visão que nós vimos no domingo passado, e como é que a gente sabe que são 3? É só você olhar o versículo 1, o versículo 6 e o versículo 14. João fala, olhei, ou como hoje, vi. Então, no capítulo 14, versículos 1 a 5, a primeira visão de João é a respeito da eternidade dos salvos. E ali, naquele primeiro parágrafo, do versículo 1 até o versículo 5, ele viu os eleitos, todos os eleitos, que ali ele chama de 144 mil. E a gente já aprendeu que Apocalipse deve ser interpretado, meus irmãos, de forma figurada e não literal. Não eram 144 mil pessoas exatamente este número, mas era um número simbólico que representa os crentes tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144. 1000 em Apocalipse representa uma multidão. Então, é uma multidão de crentes, todos eles, tanto os do Antigo quanto os do Novo, aqueles pelos quais o Cordeiro derramou o seu sangue. E todo mundo, inclusive eu e você, que João viu aqui, João nos viu aqui no versículo 3, no versículos 1 a 3, todos eles estão cantando um cântico novo. Nós cantamos isso domingo passado, nós falamos, explicamos isso no domingo passado. Um cântico que ninguém pode aprender senão os eleitos, os 144 mil. Grande alegria nos espera, grande satisfação nos espera no novo céu e na nova terra. Mas nós temos ainda 2 outras visões.
A segunda, que vamos expor agora, e a terceira, do próximo domingo, se Deus assim quiser. E nessas duas visões, João nos mostra qual é o futuro daqueles que não creem em Deus. Daqueles que estão preocupados apenas com o seu futuro aqui na terra. Daqueles que preferem adorar ídolos do que o Senhor Jesus Cristo. Daqueles, meus irmãos, que conforme nós vimos no capítulo 13, são os adoradores da besta. E os adoradores da besta nada mais são do que aqueles que não adoram o Cordeiro, que não adoram a Cristo. Todo aquele que não adora a Cristo, adora a besta. Ou as bestas, os aliados do dragão que é Satanás. E aqui, meus irmãos, nessa segunda visão, versículo 6 até o versículo 13, João vai falar a respeito da eternidade dessas pessoas, meus irmãos. Versículos 6 e 7, nós temos a primeira voz. João aqui, ele divide a segunda visão em 4 vozes. Ele ouve 4 vozes. A primeira voz, versículo 6 e versículo 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. João, ele viu outro anjo. O último anjo que João tinha visto foi lá no capítulo 11, nas 7 trombetas. O último anjo foi aquele que tocou a 7ª trombeta. E os anjos em Apocalipse, eles vêm trazendo juízo às nações, juízo à humanidade que não crê em Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós temos um anjo com uma mensagem diferente. Ele traz o evangelho. Como assim? Não é a igreja que prega o evangelho? Bom, o que tudo indica aqui, meus irmãos, é que este evento, esta visão de João, ela ocorre lá no final da história. Conforme nós já vimos, tanto no capítulo 11 como aqui no capítulo 13 de Apocalipse, haverá uma época na história em que a maldade humana crescerá de tal forma que praticamente toda a igreja será dizimada na terra. Praticamente todos os crentes serão mortos. Não haverá mais igreja como instituição, não haverão mais igrejas locais, não haverá mais denominações. Raríssimos crentes sobreviverão, amando, conforme nós vimos lá no capítulo 13, no versículo no versículo 7 e 8, versículo 7, aliás, foi-lhe dado quem a besta, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ou seja, a besta nada mais é aqui, essa besta que emerge do mar, os governos mundiais, mas haverá um tempo, no final dos tempos, que essa besta será personificada em uma pessoa, o mal em pessoa, uma pessoa que vai governar sobre toda a terra. As pessoas da terra, as pessoas que não receberão a sua marca, essas pessoas elas vão adorar a besta. E essa besta, que é uma pessoa, vai mandar matar os crentes e vai ter sucesso. Não vai ter mais crente para pregar, não vai ter mais igreja para evangelizar, não vai ter mais agências missionárias para enviarem homens e mulheres para falarem de Jesus. E você se lembra lá no capítulo 11 que quando isso acontecer, os ímpios eles vão festejar. Quando a igreja for morta em massa, quando os crentes foram mortos em grandes quantidades, quando as igrejas deixarem de existir, quando a igreja, as igrejas locais, as denominações, a igreja do Senhor Jesus Cristo deixar de existir na terra, as pessoas ímpias, elas vão festejar, diz o capítulo 11, vão comemorar. Mesmo assim, Deus demonstra a sua misericórdia.
através desse anjo solitário aqui no versículo 6 e no versículo 7. Quando diz o texto que esse anjo ele voa pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação e língua e povo. O evangelho eterno. O evangelho, meus irmãos, ele não começa em Mateus. O evangelho não começa no Novo Testamento. O evangelho é eterno, o evangelho ele começa lá em Gênesis 3,15. O evangelho é a mensagem da graça dada a homens perdidos. Nós vemos, por exemplo, o evangelho no Antigo Testamento lá nos dias de Noé. Noé, ele viveu dias em que a maldade era tão grande que Deus dá um basta e resolve destruir a terra com água, com um dilúvio. Deus então vê Noé acha graça diante de Deus, Noé é um homem justo, pela graça, não aquele justo que a gente viu lá em Romanos, mas pela graça ele era um homem justo, ele era um homem obediente, temente a Deus. Deus chama Noé e fala para Noé construir uma arca e colocar um casal de cada animal naquela arca, e ele e a sua família entram na arca, ela se fecha e vem um dilúvio, e toda a humanidade fora da arca é morta. A arca representa Cristo. Quem está dentro da arca sobrevive. Quem está dentro da arca é salvo. Só que Pedro vai nos dizer, meus irmãos, que Noé foi pregoeiro da justiça. Noé, enquanto construía a arca, ele pregou para as pessoas, para que as pessoas se arrependessem. É o evangelho eterno, o evangelho que vem por todo o Antigo Testamento até chegar em Cristo, que é a consumação do evangelho. Este anjo está pregando o evangelho eterno. Este anjo está fazendo a mesma coisa que Noé fez e que a igreja faz durante a história, pregando para que as pessoas voltassem seus olhos para Deus. Ele diz aqui no versículo 7, em grande voz, ou seja, para todo mundo ouvir. Ele voa pelo céu, ele passa por toda a terra. Ele viaja pelo globo inteiro, cada tribo, cada povo, cada nação, cada língua, e a voz do anjo diz, versículo 7, temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Somente o Senhor deve ser temido. É interessante, meus irmãos, que os habitantes da terra temiam o próprio diabo, personificado na besta. Aqui no capítulo 13, se você puder voltar uma página da sua Bíblia, capítulo 13, versículo 4, diz assim: e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, preste atenção, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, os habitantes da terra, essas pessoas a quem o anjo pregou, elas pensam que ninguém é semelhante ao próprio Satanás. Ninguém é semelhante a ele. Então ele é adorado, ele é reverenciado, ele é exaltado, ele é aclamado. Mas o anjo fala assim, não, de jeito nenhum. Exaltem o Senhor, aclamem ao Senhor, temei a Deus e dai-lhe glória, a glória dele. Só que você percebe uma coisa, meus irmãos, versículo 6, volte um pouquinho para o versículo 6 aqui de Apocalipse 14, que o anjo, ele prega o evangelho eterno aos que se assentam sobre a terra. Isso precisa ser destacado. Por que João escreveu esse verbo? Eles que se assentam, não apenas sobre os que estão sobre a terra, porque aqui o entendimento é o seguinte, eles estavam relaxados, ou eles estão e estarão, né? Aqui é futuro, será no futuro, né? João tem uma visão do futuro. As pessoas na terra nessa época, não vai ter mais ninguém para incomodá-las. Quem que os incomodava? Quem que os atormentava na terra? A igreja. Você se lembra, por exemplo, do profeta Elias, que o próprio rei Acabe o chamou de tormento,
E Elias fala assim, é você que tem atormentado Israel. Então a igreja atormenta o mundo. Quando a igreja prega o evangelho, o mundo fica incomodado. O mundo não gosta, as pessoas não querem ouvir, a não ser que sejam eleitas. Mas os não eleitos, eles tampam os ouvidos. Os não eleitos perseguem, os não eleitos fogem, os não eleitos se sentem incomodados, atormentados. Por isso que quando a besta matar toda a igreja na terra, eles vão festejar, eles vão se assentar sobre a terra, eles vão relaxar. Eles vão viver a vida que eles sempre quiseram viver. Eles vão ficar tranquilos. E o anjo fala assim, não façam isso. Temei a Deus, arrependam-se, mudem, voltem-se para o Senhor. Lá em Mateus 24, versículos 37 a 39, quando Jesus cita exatamente os dias de Noé, ele fala que os dias de Noé são semelhantes aos dias que ele, Jesus, virá a segunda vez, que é essa época aqui de Apocalipse 14. Mateus 24, 37 a 39, se você quiser abrir, diz assim, Mateus 24, 37 a 39, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas nos dias de Noé estavam assentadas sobre a terra, ou seja, elas estavam vivendo tranquilamente, casando-se, dando em casamento, comendo, bebendo, curtindo a vida. E de repente vem um dilúvio. Mesma coisa vai acontecer no final da história. As pessoas estarão vivendo tranquilamente. De repente, o céu vai se abrir e o Cordeiro descerá no seu cavalo branco, e atrás dele descerá o exército dos céus, os seus anjos. De repente. E o anjo, então, enviado por Deus, ele fala, dai-lhe glória, temei a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Era chegada, era o final, aqui é o final da história. Jesus está vindo, já está próximo a sua vinda, mas aqui estará ainda mais próxima. É o último tempo da história. É o último momento da história, é a última chance que as pessoas vão ter para se arrepender e temer a Deus, e se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é a besta que deve ser adorada. Não são os sistemas políticos representados na besta que emerge do mar que deve ser adorado. Não são as falsas religiões, os ídolos que devem ser adorados, mas somente o Senhor. Será que você tem adorado realmente o Senhor, tem temido a Deus e dado glória ao Senhor? Ou será que você tem adorado ídolos? Aí você pode me dizer o seguinte, não pastor, mas eu não tenho ídolos, eu não tenho nenhuma imagem na minha casa, eu sou um cristão, eu sou crente, eu adoro ao Senhor Jesus Cristo. Mas conforme nós já vimos aqui, meus irmãos, a idolatria é muito sutil. Muito sutil. Os povos antigos e várias religiões ainda hoje adoram imagens, é verdade. Mas ídolo é tudo aquilo que não é o Criador. Por isso que ele fala, vocês têm, versículo 7, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, adorai o Criador, não a criatura. Então quando nós adoramos, ou seja, quando nós amamos mais, ou amamos no mesmo nível, a nossa família, o nosso cônjuge, o nosso trabalho, os nossos bens, o nosso dinheiro, o nosso conforto, os nossos projetos, os nossos desejos e planos, o nosso coração enganoso, que conforme disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Ou seja, quando nós amamos mais ou amamos no mesmo nível a criatura, ao invés do Criador, nós estamos sendo idólatras.
E lá no texto anterior, na visão anterior que nós vimos no domingo passado, os salvos, eles não adoraram ídolos, né? Eles não se macularam com mulheres, e ali a gente explicou domingo passado, eles foram fiéis ao Senhor, eles foram fiéis ao seu noivo. E aqui as pessoas, elas eram infiéis. Essa é a última chance. Só que João ouve, aliás, uma segunda voz. Versículo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Babilônia na Bíblia pode ter 3 significados. Primeiro, a Babilônia literal. A Babilônia, que era o grande reino, o reino forte, liderado por Nabucodonosor. Segundo sentido de Babilônia na Bíblia, era um código usado pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5,13, referindo-se a Roma. E ali ele usa um código para se comunicar com os seus leitores, seus destinatários, que Pedro estava em Roma, mas aí ele chama Roma de Babilônia. E tem um terceiro significado de Babilônia na Bíblia, que é o governo mundial liderado pelo anticristo. É esse o significado aqui. E aqui o anjo, ele usa o verbo no passado, porque já é certo. É certeza que esse governo do anticristo, ele vai cair. Será um governo, meus irmãos, tão poderoso que a impressão que vai dar às pessoas que nada poderá abalar esse governo. E a gente sabe pela história que nós já tivemos no mundo vários governos poderosíssimos, que humanamente falando seria impossível deles caírem. Nós tivemos o Egito, nós tivemos a Filístia, nós tivemos a própria Babilônia, nós tivemos a Assíria, os medo-persas, os gregos, os romanos. Hoje nós temos Estados Unidos, China chegando cada vez mais perto. E conforme o texto bíblico nos diz, haverá apenas um governo forte, apenas uma pessoa forte governando, que aqui é apelidada de Babilônia. Mas o anjo fala: caiu. Não, ele não vai durar. Não, ele não vai ficar no poder para sempre. E observe o seguinte, que a Babilônia, ou seja, esse grande governo mundial, ele tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ele fala aqui a respeito, meus irmãos, de duas coisas que, na verdade, é uma só. Ele fala aqui de embriaguez e ele fala de prostituição. Apenas uma. São duas coisas, mas que, na verdade, é uma só. Ele fala aqui, meus irmãos, que a Babilônia, ela embebeda, né, ela dá de beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição. As pessoas, nos dias em que João escreveu esse texto, escreveu o Apocalipse, as religiões pagãs, elas eram misturadas com prostituição. As religiões pagãs, as religiões ali, tanto dos gregos como dos romanos, haviam as sacerdotisas cultuais. Essas sacerdotisas, elas lideravam o culto aos ídolos, aos deuses greco-romanos, mas elas também eram prostitutas. Então era um culto imoral. Era um culto, além de idólatra, imoral. Na verdade, a mesma coisa, podemos dizer assim. E essas pessoas, elas se embriagavam para poderem participar desses cultos com prostituição. E aqui, João está falando exatamente, aplicando isso. Os leitores aqui de Apocalipse, eles entenderam muito bem. Por quê? Porque eles eram cidadãos romanos. Eles eram pessoas que viviam naquele contexto, naquela cultura.
E aqui João está falando o seguinte, olha, os governos mundiais, ou este governo final mundial, ele vai atrair as pessoas de tal forma que elas ficam extasiadas, hipnotizadas, como se fossem embriagadas. E o que você vê hoje no mundo? Você vê isso acontecer no mundo hoje. Eu vou te dar um exemplo apenas. Um exemplo apenas. Redes sociais. Rede social vicia, assim como o vinho, como o álcool. As pessoas elas ficam horas hipnotizadas nas redes sociais. Eu me assusto quando eu vejo uma criança de 1, 2 anos com o celular na mão, que nem pisca, com os olhos colados naquela tela, com cores vibrantes estourando. E se você toma o celular da mão dela, aquela criança vira um monstro. Ela grita, ela se joga no chão, ela faz um escândalo. Mas não só são crianças, cada vez mais idosos. Você vê muitos idosos lá no TikTok, olhando e fica ali o dia todo. Ficam hipnotizados. Sabe o que é isso? Entretenimento. Pastor, entretenimento é pecado? Depende. Pode se tornar um pecado. Pode se tornar uma idolatria. E o entretenimento, meus irmãos, nos desvia do Senhor. O tempo que a gente gasta no entretenimento, a gente deixa de gastar em leitura da palavra, em oração, em vida cristã. E Satanás, usando as bestas, ele vai usar de todas as formas para embriagar as pessoas, para hipnotizar as pessoas. Com entretenimento, com imoralidade, com bens materiais. Tem pessoas que elas são viciadas em ganhar dinheiro. Como? Elas são viciadas no trabalho. Pessoa que trabalha, ela se embriaga daquilo. Por isso que o apóstolo João ele fala desse jeito. As pessoas estão embriagadas, mas tem uma palavra que eu deixei para falar no final. Vinho da fúria, vinho da fúria. Irmãos, isso aqui vai fazer o link para a terceira voz, porque toda essa hipnose, toda essa embriaguez que as pessoas do mundo terão diante dos atrativos desta besta, desse governo mundial, desse sistema maligno, tudo isso vai atrair a fúria, a ira de Deus. É o que fala a terceira voz, versículo 9 e até 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. O anjo, o terceiro anjo, ele brada em grande voz. Você percebe o seguinte, que o terceiro anjo, diferentemente do primeiro e do segundo, ele brada. É grande voz, ele diz em grande voz, é um brado. Quando ele diz o seguinte: aqueles que adoram a besta, a sua imagem, recebem a sua marca, eles beberão do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Na antiguidade, meus irmãos, as pessoas costumavam misturar água ao vinho, na maioria das vezes 50-50, 50% de água, 50% de vinho, para que elas pudessem beber mais e demorar a chegar à embriaguez. Quando uma pessoa na antiguidade bebia vinho puro, é porque ela queria se embebedar. Ela queria realmente ficar embriagada, ela queria cair ali na embriaguez, quando ela bebia vinho puro. Aqui, João está nos falando que as pessoas que adoram a besta, que adoram a imagem da besta, que receberam a marca da besta, e a gente já explicou
há 3 domingos atrás, para falar a verdade. Que marca é essa? Não é nenhuma marca subcutânea, não é nenhuma marca visível, não é um código de barras que as pessoas vão receber, mas a marca da besta é uma marca invisível, é a marca daqueles que não têm a marca de Cristo, a marca do Cordeiro, né? No capítulo 14, versículo 1, os eleitos, eles têm o nome do Pai, o nome do Cordeiro escrito na fronte. A marca de Cristo é o selo do Espírito Santo. Então, o que é a marca da besta? Todos aqueles que pertencem ao diabo. Nós já explicamos isso aqui. Não existe meio termo. Não existe neutralidade. Ou a pessoa pertence ao Senhor e tem a sua marca, o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. O nome. Você lembra que nós falamos que no primeiro século os escravos eles recebiam a marca dos seus proprietários, dos seus donos. Eles recebiam uma marca na pele, assim como o gado até hoje recebe a marca que pertence àquela fazenda. Então revelava propriedade. Quem somos nós? Pedro diz, somos propriedade exclusiva de Deus. Temos a marca do Pai, do Filho, nós temos o selo do Espírito Santo. E quem tem a marca da besta? Todos os outros. Todos os que pertencem a Satanás. E aqui, voltando para o texto de Apocalipse 14, João está dizendo que o anjo bradou em grande voz, disse em grande voz, que estas pessoas beberão do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura. Lembra que eu falei do vinho misturado com água e do vinho puro, era aquele vinho forte, que quem bebia vinho puro naquela época bebia para se embriagar? Aqui nós fazemos uma alusão às palavras de Cristo lá no jardim do Getsemane. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo no Getsemane ele orou e disse ao Pai o seguinte: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse? João fala aqui, versículo 10, cálice da sua ira. O cálice da sua ira. As pessoas no mundo hoje, irmãos, as pessoas no mundo durante toda a história, elas não recebem o cálice da ira de Deus com vinho sem mistura, mas um vinho misturado. Como assim, pastor? Vamos lá. Esse vinho é a ira de Deus. Só que enquanto estamos na terra, as pessoas sem Cristo não recebem a ira de Deus pura, mas misturado com a sua graça comum. É por isso que pessoas que não são convertidas, pessoas que não são cristãs, são felizes. Você deve ter lá no seu trabalho, na sua família, na sua escola, no seu bairro, pessoas que não amam a Deus, mas são felizes. Tem uma boa família, tem uma boa casa, tem um bom casamento, tem dinheiro, tem bens materiais, tem uma boa saúde, fazem lá o seu churrasquinho, viajam, são pessoas felizes. Isso é graça comum que Deus dá aos homens. É o sol que nasce sobre bons e maus, chuva que cai sobre bons e maus, graça comum. Só que aqui não tem mais graça comum. Aqui não tem mais essa bondade de Deus aos homens, às mulheres que não o amam, que não o adoram. Aqui é o vinho puro, é ira pura. Preparado sem mistura do cálice da sua ira, que será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Meus irmãos, quando isso acontecer, toda a humanidade é tirada das pessoas. Deus não tem mais nenhuma misericórdia, nenhuma graça das pessoas que não o adoraram. E elas vão receber um castigo. E é um castigo, meus irmãos, no versículo 11, com fogo, no versículo 10 primeiro, com fogo e enxofre. O Vale do Rinom, conhecido em grego como Guiena, era um vale, até hoje esse vale existe, mas nos dias do Novo Testamento,
ele ficava localizado fora dos muros da antiga cidade de Jerusalém, e ali servia como lixão, como depósito de lixo. Mas não apenas lixo comum, lixo doméstico. Ali no Vale do Rinom, no Guiína, eles queimavam os restos mortais de animais, as carcaças de animais, e também os corpos dos indigentes. Os indigentes, eles não eram sepultados, eles eram levados para o Vale do Rinom e ali eles eram queimados. E ali o fogo não se apagava. Eles colocavam enxofre para o fogo continuar queimando, porque sempre chegava mais coisa para queimar, mais carcaça de animal, mais corpos, mais cadáveres para serem queimados ali. E ali saía um cheiro terrível de enxofre. É isso aqui que João está falando. Este é o lago de fogo e enxofre, que mais tarde, no capítulo 20, João vai dar o nome, o lago de fogo e enxofre. Esse é o final. Esse é o inferno final, em que as pessoas fisicamente, depois da ressurreição, vão passar. Agora, presta atenção numa coisa, irmãos. Prestem atenção numa coisa. Foi exatamente isso que Jesus sofreu na cruz. Terceira vez que o Senhor ora no Getsemane, ele fala: Pai, se não é possível que o Senhor passe de mim este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Na cruz, este castigo, este cálice com vinho sem mistura, ira, pura ira de Deus, que era pelos nossos pecados, sim, porque nós merecemos, nós também deveríamos estar aqui. O Senhor Deus, o Pai, desviou sobre o seu Filho. E naquela cruz, meus irmãos, às vezes a gente fica impressionado, imaginando no sofrimento físico de Jesus, que sim, foi um sofrimento terrível. Os açoites, as cusparadas, a zombaria, os cravos nas mãos e nos pés, a coroa de espinhos na sua cabeça. Sim, foi terrível, mas isso não chega nem aos pés deste cálice da ira de Deus. Alucinante sofrimento espiritual, castigo do Pai sobre o seu Filho, tão profundo que o Filho foi desamparado pelo Pai. No meu lugar, no seu lugar. Irmãos, a gente não faz ideia e nunca fará ideia do que é isso aqui, do que é esse sofrimento, do que essas pessoas passarão. E nós também passaríamos se não fosse o Senhor Jesus, o Cordeiro, ter passado em nosso lugar. Por isso, no final da terceira voz tem uma palavra de esperança, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, se você é um crente de verdade, você vai sofrer nessa terra. Vai, por causa da sua fé, você vai sofrer nessa terra, porque o mundo nos odeia. O mundo odiou a Cristo, então ele vai nos odiar, certo? Só que o nosso tempo aqui na terra de sofrimento é um tempo curto, comparado à eternidade em plena alegria. Ao passo que as pessoas sem Deus terão alegria por curto espaço de tempo, enquanto o versículo 11 fala que a eternidade, ou seja, dia e noite, elas vão ficar queimando em fogo e enxofre, recebendo a ira de Deus eternamente. Mas o cristão, no versículo 12, enquanto ele está aqui na terra, mesmo diante de sofrimentos, ele persevera, fazendo o quê? Guardando os mandamentos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, às vezes você pensa o seguinte: puxa, é difícil ser crente aqui na terra. É sim. É difícil ser obediente. É sim. É difícil crer no Senhor Jesus Cristo. É sim. Mas, meus irmãos, por este fato é que nós não iremos
receber este cálice, este vinho da ira, esse vinho sem mistura do Senhor. Então nós devemos perseverar. Nós devemos perseverar porque já foi pago. Nós devemos continuar obedecendo porque o Senhor Jesus Cristo recebeu o castigo da nossa desobediência, do nosso pecado. Nós devemos continuar crendo porque nós temos a promessa de que nós não passaremos por essa ira, porque Ele já passou em nosso lugar. Mas João termina com uma quarta voz, que é mais uma palavra de esperança. Versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Perceba que essa última voz ela é diferente. As 3 primeiras foram anjos. Essa quarta não é um anjo. Ele fala que ele ouviu uma voz do céu que disse: escreve. Quem em Apocalipse disse para João escrever foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa voz é dele, do Senhor. E o que o Senhor fala para João? Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Irmãos, isso foi uma palavra de consolo tão grande para os primeiros leitores de Apocalipse, aqueles nossos irmãos que semana após semana viam seus irmãos ali da mesma igreja local sendo torturados, perdendo o emprego, perdendo suas casas, perdendo seus negócios, perdendo suas vidas. Você imagine o seguinte: uma viúva que teve o seu marido crucificado, uma mãe que teve o seu filho amarrado num poste numa rua de Roma e queimado vivo. Imagine um irmão que perdeu o seu irmão sendo devorado por feras nas arenas romanas. Ler isso daqui: bem-aventurados os mortos que morreram em Cristo. Porque, meu irmão, minha irmã, a pior coisa que pode acontecer com você e comigo, na verdade, não é a morte. A morte é a melhor. Por quê? Paulo diz em Filipenses: morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então a morte nos assusta. Algumas pessoas não gostam de falar da morte, mudam de assunto. Algumas pessoas não vão em velórios. Algumas pessoas não entram em cemitérios. Algumas pessoas tremem em ouvir sobre a morte. A morte não é uma coisa boa, de fato. Mas a morte física nos leva a Cristo. E nele nós não passamos pela morte eterna, que é o cálice da ira de Deus. Então, João aqui ouve essa voz que vem do céu, a voz do Senhor, e fala que os que morrem no Senhor, eles são bem-aventurados. Morrer sem Cristo é terrível. É passar por isso daqui que nós lemos anteriormente, o cálice da ira de Deus. Morrer sem Cristo é ir para o inferno. Morrer sem Cristo é estar na perdição. Não tem outra chance. Como a igreja romana vai ensinar na sua doutrina do purgatório, que uma pessoa ali que não alcançou a plenitude, a obediência dos mandamentos de Deus, ela fica num lugar lá purgando os seus pecados, e a família tem que ficar rezando missa para tirar aquela alma do purgatório para ela subir aos céus, como se dependesse de homens, de orações de homens. Mas não! Se uma pessoa para de respirar sem Cristo, acabou o tempo. Não tem mais volta. Não tem mais chance. O Senhor, Ele dá chance até o último minuto, até o último anjo, Ele dá chance. Quem perde a chance, perdeu. Quem deixa de ouvir, perdeu.
Mas os que ouvem, os que creem, os que se arrependem, eles podem até sofrer, eles podem até morrer aqui, a morte física, mas eles morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quando uma pessoa morre, a gente costuma dizer o seguinte: fulano de tal descansou. Você já falou isso? Fulano, descansou. Será? Vamos pensar uma coisa, vamos pensar à luz deste texto bíblico. Será? Quem são aqueles que descansam depois que morrem? São aqueles que morrem em Cristo, que morrem no Senhor. Diz o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, então ele está consolando a igreja. Olha, os irmãos de vocês que morreram no Senhor, eles são bem-aventurados, eles estão felizes, eles descansaram. Agora, quem morre sem Cristo, olha, biblicamente falando, não dá para dizer que eles descansaram. É forte isso, é muito forte, mas é bíblico, é verdadeiro. Quem morre sem Cristo não tem descanso. Quem morre em Cristo descansa e desfruta, o final do texto, das suas obras. As obras o acompanham. O que ele está falando aqui no finalzinho? Do galardão, dos prêmios que os cristãos receberão por causa das suas obras. Sim, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Então, nem isso fica de fora. Agora, meu irmão, minha irmã, ouça com atenção. Sim, preocupe-se com o futuro. Se você tiver condições, faça lá um investimento financeiro. Cuide da sua saúde, sim, é templo do Espírito Santo o seu corpo. Mas preste bem atenção, isso não é o mais importante. Porque lembre-se, você não sabe quanto tempo você tem aqui na Terra. Você não sabe. A gente sabe que o mais importante é a eternidade. Então, se você crê, se você já se arrependeu, se você está no Senhor, viva para Ele. Obedeça-o, como diz aqui o versículo 12, persevere, guarde os seus mandamentos, mesmo que você sofra nesta terra por causa da sua fé, persevere, mesmo que todos ao seu redor desobedeçam aos mandamentos de Deus, obedeça, mesmo que as pessoas ao seu lado zombem de Deus, creia nele, seja fiel, não se contamine e fale. Tantas pessoas que você e eu amamos estão nessa condição aqui. E se elas não se arrependerem, elas vão colher, vão beber esse cálice da ira de Deus. Então fale às pessoas, não se cale, mesmo que as pessoas zombem de você, mesmo que as pessoas virem as costas, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que as pessoas até te persigam, ou até te matem, como em alguns casos. Não deixe de falar. Não deixe de falar, não só na Páscoa, mas em todo o tempo, desta mensagem que é a única que é capaz de tirar uma pessoa do inferno e trazê-la para o céu. Tirar uma pessoa da ira de Deus e trazê-la para a sua alegria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Amém.